Momentos são 18h15. Contando com a presença dos vereadores, declaro aberta essa sessão ordinária do dia 2 de agosto de 2021. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimento os senhores vereadores que participam desta sessão, os presentes no plenário e a comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensado a leitura da ata da sessão anterior. Dessa forma, declaro aprovada a ata da sessão ordinária do dia 26 de julho. Solicito ao secretário vereador Silas para que faça a leitura das correspondências recebidas. Uma boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, as pessoas que nos assistem presencialmente e também através das redes sociais. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 232 de 2021. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para apreciação pelos integrantes desta nobre Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de Lei número 098 de 2021, que autoriza a abertura de créditos suplementares no montante de 720 mil e da outras providências. Projeto de Lei número 099 de 2021, que inclui ação em programa no plano plurianual para os exercícios de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021, autoriza a abertura de créditos especiais no montante de 8 mil e da outras providências. Projeto de Lei número 100 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos à empresa Unicruz Indústria e Comércio de Tabaco Limitada e da outras providências. Projeto de Lei número 101 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar um auxiliar de educação em caráter temporário de excepcional interesse público e da outras providências, sendo que se apresenta para o momento e certos da sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar nossa consideração e apreço. Cordialmente, Gilson Adriano Becker, Prefeito Municipal. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 228 de 2021. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e, ao ensejo, solicitar a retirada do projeto de lei número 094 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar um professor de educação infantil em caráter temporário de excepcional interesse público e da outras providências, em razão da contratada à hora afastada ter retornado ao trabalho, não havendo mais a necessidade de nova contratação, sendo que se apresenta para o momento e certos da sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar nossa consideração e apreço. Cordialmente, Gilson Adriano Becker, Prefeito Municipal. Pedido de providência número 002 de 2021. O vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 163, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Casa, solicita que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie um ofício à gerência local da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, solicitando que seja feita a ampliação da entrega de correspondências, visando atender o Distrito Industrial às margens da RSC 287. Veracruz, 2 de agosto de 2021, de autoria do vereador Silas Petri. Pedido de providência número 003 de 2021, de autoria da vereadora Vaneila Helfer. A vereadora que esta subscreve, nos termos do artigo 163, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Casa, solicita que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie um ofício ao senhor Prefeito Municipal, solicitando que o mesmo estude a possibilidade de melhorias nas paradas de ônibus do interior do município, efetuando o fechamento lateral das mesmas. Veracruz, 2 de agosto de 2021. Temos duas moções também no dia de hoje. Moção de apoio à aprovação do projeto de lei número 115 de 2021, da bancada do PT, na Assembleia Legislativa,
que cria o Programa de Crédito Emergencial para a Agricultura Familiar, atingida diretamente pela pandemia Covid-19 e pela estiagem de 2020, e altera a Lei 8.511, de 6 de janeiro de 1988, atualizada até a Lei nº 14.373, de 19 de dezembro de 2013, que autoriza a criação do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais. Moção de apoio à manutenção da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos como empresa pública e deverá ser encaminhada ao Presidente da República, ao Presidente do Senado Federal, ao Presidente da Câmara dos Deputados e aos Presidentes dos Correios. Temos também as seguintes indicações que deram entrada na casa no dia de hoje. Indicação número 132 de 2021, de autoria do vereador Gelson Moura, solicitando limpeza de bueiros e valetas, bem como o recapeamento da rua principal. Também solicita que seja colocado cascalho nas demais ruas do bairro Cipriano de Oliveira. Indicação número 133 de 2021, de autoria também do vereador Gelson Moura, solicitando para que seja feita a canalização do esgoto que corre a céu aberto, localizado na rua Intendente Coelzer, Rincão da Serra, em frente ao Bar Cacique. Seria isto, senhor presidente. Agradeço ao vereador Silas pela leitura das correspondências. Passaremos neste momento para a fase de distribuição dos projetos para as comissões permanentes. Projeto de Lei 999, 100 e 101. Para as comissões de Constituição e Justiça e Redação, solicita a vereadora Cira que comunique os relatores para os projetos. Desculpa, presidente, o senhor está pedindo o relator para os 4 projetos? Eu não lhe escutei, desculpa. Sim, o projeto 98, 99, 100 e 101. Ok, obrigada. Para o projeto de lei 98, eu indico o vereador Gelson Moura. O projeto de lei 99, o vereador Flávio Schink. O projeto de lei 100 e 101 de 2021, eu assumo a relatoria. Agradeço à vereadora pela manifestação. Os mesmos projetos, projeto 98, projeto 100, para as comissões de Orçamento, Finanças e Tributação, solicito ao vereador Marcelo que comunique os relatores. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, assessores da casa, comunidade que nos assiste e o público que se faz presente. Projeto 098 de 2021, a vereadora Vanilla Helfer, e o projeto número 100 de 2021, a minha pessoa. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação. Passaremos para a votação dos projetos. Projeto de Lei 079, que dispõe sobre o plano plurial para quadriênio de 2022-2025 e dar outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloca a palavra à disposição dos vereadores que queiram se manifestar pelo tempo regimental. Conceda a palavra à vereadora Cira. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanilla, saudar ao prefeito, o vice-prefeito, aos nossos assessores, a todos que nos acompanham nessa noite de hoje, inclusive pela rede social. O plano plurianual, então, nós estamos colocando em apreciação nesta noite. É uma lei muito importante, estabelecida a partir da Constituição Federal, que orienta os municípios, indica aos municípios que eles deverão se organizar para os próximos 4 anos. É bem importante porque ele vai estabelecer metas, diretrizes para essa gestão para os próximos 3 anos e também para o primeiro ano da próxima gestão. Ele é importante porque ele dá um caráter de organização para o serviço público, para as finanças públicas. Nesse sentido, ele é uma inovação desde a última Constituição e que está em vigor até hoje. O plano plurianual, ele destacou o prefeito na justificativa
que, seguindo os preceitos democráticos, ele foi colocado para apreciação de diversos conselhos. É muito importante também a legislação moderna, ela criou no âmbito dos municípios a possibilidade de democratizar a gestão através dos conselhos. Então, foi o conselho, quero repetir aqui os conselhos que apreciaram, o Conselho Municipal da Saúde, Comaso, Condica, Meio Ambiente, Compata, o Conselho do Fundeb, do Idoso, Conselho da Previdência. É importantíssimo isso, como também é importante, não só que esses conselhos, eles se manifestem nesta lei, como é importante, eu quero hoje aproveitar de destacar a importância dos conselhos, de destacar que a comunidade, através das suas entidades, ela se faça presente nesses conselhos, porque era o que eu dizia anteriormente, isso democratiza a gestão. É a possibilidade do povo, de forma organizada, poder participar da gestão pública. Queria destacar também que na previsão do plano plurianual, também há um cuidado com os gastos de pessoal, a lei de responsabilidade fiscal, também uma lei também recente, ela prevê que o município não gaste mais de 51,30%. Nosso município, historicamente, tem observado isto, e, mais uma vez, então, estaremos, o plano plurianual, ele observa. Então, nesse sentido, presidente, meu voto vai ser favorável. Obrigada pelo espaço que o senhor dispensou. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco o projeto em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Só para corrigir, vereador Marcelo, o projeto 99 ficou para trás, que eu passo para ti também, para a tua comissão de Orçamento de Finanças e Tributação. 99. Projeto 099/2021, então, presidente, é o vereador Davi Silas Petri. Agradeço ao vereador Marcelo. Projeto de lei 093, que autoriza a criar cargo de auxiliar de serviços gerais, extinguindo o cargo de servente de merendeira e dar nova redação ao artigo 3º da Lei 931, de 20 de agosto de 1991, e dar outras providências. Os pareceres das comissões são favoráveis à aprovação do projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar. Não havendo manifestação, coloco o projeto em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Projeto de lei 095, que dá nova redação ao parágrafo 2º e 4º do artigo 210 da Lei 1640, de 31 de dezembro de 1997, e dar outras providências. Os pareceres das comissões são favoráveis à aprovação do projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar. Não havendo conceda a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, prefeito Gilson, vice Claudério, secretário da Saúde Clair, assessores da casa, presidente do PDT, Sr. Ivan Marques, e mais pessoas que fazem presente nessa noite, bem como as que nos assistem pelas redes sociais. O projeto 95, ele altera a redação do parágrafo 2º e 4º do artigo 210 da Lei 1640, 31 de dezembro de 97, e da outras providências. O que diz a redação e o que ele altera? Ele diz o seguinte, o parágrafo 2º.
Primeiro o artigo 210. É proibido abandonar animais em vias de logradouros públicos e privados sob pena de multa da letra J3. Parágrafo 2º. Nos casos em que os proprietários deixem seus cães soltos na via pública, caberá notificação pela fiscalização municipal para que providenciem o recolhimento do animal e, em caso de reincidência, será aplicada a multa da letra J2. Parágrafo 4º. Constatado por fiscal municipal o descumprimento do disposto no parágrafo 3º desse artigo, caberá ao proprietário do animal ou animais. E a nova redação diz o seguinte, parágrafo 2º. Nos casos em que os proprietários deixem seus cães soltos na via pública, caberá notificação pela fiscalização municipal ou vigilância sanitária. Então, inclui essa redação aí. Então, além da fiscalização municipal, a vigilância sanitária também tem esses poderes aí para fiscalizar a partir da aprovação desse projeto aqui. A mesma coisa se refere ao parágrafo 4º. Constatado por fiscal municipal ou vigilância sanitária, o descumprimento do artigo, do parágrafo 3º desse artigo, caberá ao proprietário dos animais ou animais. Então, é essa alteração unicamente que reza esses dois parágrafos do artigo 210. Meu voto vai ser favorável ao projeto, senhor presidente. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo manifestação, coloco o projeto em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantam. Declaro aprovado por todos. Projeto de lei 097, que fixa limite de despesa para promoção da Semana Farroupilha e dar outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do projeto. Coloco a palavra à disposição do vereador que queira se manifestar pelo tema regimental. Concedo a palavra ao vereador Marcelo. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, e as demais pessoas já saudadas nessa noite. O projeto de lei 097, que fixa limite de despesas para a promoção da Semana Farroupilha, já tive a oportunidade de encaminhar ele algumas vezes aqui para a Câmara, no tempo que fui secretário, e sei da importância desse projeto. Hoje vejo a presença do nosso colega Ivan aqui, que trabalha junto à secretaria, né? Tenho certeza que o secretário Rafael e toda a equipe lá estão pensando e estrategiando uma Semana Farroupilha bastante interessante para o nosso município. Acredito que seja bastante necessário a gente incentivar a cultura nesse momento que estamos talvez num fim do ciclo de pandemia, é o que todos esperamos, né? A grande maioria da população sendo vacinada já. E essa lei ela vem para fazer daquela semana que visa cultivar a tradição do nosso estado, uma semana um pouco mais interessante e que a gente consiga envolver a comunidade veracruzense dentro dos costumes, da tradição e daquilo que o nosso estado, digamos assim, do Rio Grande do Sul cultiva como bons costumes, né? Esperamos que possa ser uma semana farroupilha nos moldes tradicionais, já, quem sabe com presença de público, com festividades na praça, né? A gente sabe que a pandemia ela está desacelerando agora e o quanto antes a gente quer ver os eventos na sua normalidade. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas já saudados, público já saudado também, pessoal das redes sociais também que nos assiste. Quero só somar o comentário do colega que me antecedeu, o Marcelo, e dizer que já este ano, então, devido à vacinação e também já pelo que a gente está percebendo que essa pandemia já está regredindo um pouco, dá para perceber claramente isso, né? Então, como a Semana Farroupilha já foi cancelada em 2020, que não houve nenhuma programação em virtude da pandemia, este ano, aos poucos, está se retornando à atividade normal, lógico, com todos os cuidados necessários, com todos os protocolos necessários e também, como diz na justificativa do projeto, a festividade será em formato híbrido, agregando o virtual com o presencial, sempre atendendo às normas sanitárias impostas. Então, isso fica bem claro, né, que ninguém
está livre para fazer o bem o que entender. Não, é tudo dentro das normas impostas, dentro do protocolo, dentro dos princípios que a gente precisa seguir por causa desta pandemia que ainda não terminou, infelizmente. Mas eu acredito que, como a Semana Farroupilha é uma programação das maiores do Estado, se não a maior, né, a gente tem que fazer e permitir alguma coisa aos poucos, né? Então, acho que está de parabéns aí a secretário da Cultura, aí, Ivan e Laba, e também o prefeito e vice, por permitirem que esse evento volte aos poucos, né? Lógico, dentro de todas as seguranças necessárias. Então, quero dizer que meu voto vai ser favorável ao projeto, presidente. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação. Conceda a palavra à vereadora Cira. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, e mais uma vez eu cumprimento todos aqui presentes. Queria me manifestar em relação a essa Semana Farroupilha. Me parece que a Secretaria da Cultura está novamente se colocando um grande desafio que se colocou na Semana do Município, que foi organizar um movimento, organizar uma festividade numa pandemia sem fazer aglomeração. Temos que dizer que na Secretaria, que na Semana do Município, se conseguiu esse êxito. Foi uma possibilidade, naquele momento, de incentivar esse setor cultural, que é um dos setores que mais sofreu. Se nós formos olhar os artistas, músicos, cantores, é um dos setores que mais tiveram prejuízos porque eles não tiveram espaços para se apresentar. E aí nós vamos falar em artistas a nível municipal, nós vamos saber que também os grandes artistas nacionais também sofreram com a pandemia. Eu quero deixar aqui, meu voto é favorável. Os recursos destinados não são recursos muito grandes, mas são recursos suficientes para fazer um movimento na nossa cidade e poder incentivar principalmente os nossos artistas locais, que eu entendo que deve ser a intenção da Secretaria da Cultura. Mesmo eu vou fazer sempre essa ressalva, talvez por ser professor e por ser mãe, e sempre ter essa preocupação, é um momento que nós não podemos abrir as porteiras nem no nosso município, nem no nosso país. Nós estamos vendo algumas atividades voltarem, elas estão voltando com cuidados, com limite de pessoas, com distanciamento. Isso é fundamental que o secretário da Cultura possa, com toda a sua equipe, possa estar observando para que a gente continue a ver ninguém mais hospitalizado no nosso município por causa da Covid, que a gente possa ver menos pessoas contaminadas e que a gente daqui a pouco possa respirar e dizer Veracruz, a região, venceu essa doença. Sem dúvida, a vacinação, os colegas que me antecederam bem destacaram isso, a vacinação é fundamental para que a gente possa vencer a pandemia. Então, eu finalizo convidando quem ainda não fez a segunda dose e já está no tempo de fazer, que vá procurar os postos, se vacine, porque é importante que nós tenhamos a maioria da população vacinada para poder terminar com essa pandemia. É isso, presidente. Agradeço à vereadora Cira pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovada por todos. Moção de apoio à manutenção da empresa brasileira de correio telegráfico com empresa pública que deverá ser encaminhada ao presidente da República, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara dos Deputados e a presidente dos Correios. Coloco a palavra à disposição dos autores da moção que querem se manifestar
pelo tempo regimental. Não havendo manifestação, coloco a moção em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levante. Declaro aprovado por todos. Indicação 127, de autoria do vereador Marcelo Henrique de Carvalho, para que seja realizada a tubulação da rua Carlos Help para proporcionar melhoria no escoamento da água em dias de chuva. Posteriores a isso, solicito melhorias na via com a colocação de materiais. Coloca a palavra à disposição do autor da indicação que queira se manifestar. Conceda a palavra ao vereador Marcelo. Mais uma vez, boa noite a todos. Sobre a indicação 127, lá na rua Carlos Rep, ela é uma rua do bairro Arco-Íris que ainda não tem o calçamento, né? E foi uma rua que, durante as enxurradas que aconteceram no mês de janeiro e fevereiro, ela teve um grande fluxo de água passando por ali, onde atingiu as residências dos nossos munícipes que por ali residem, né? Então, em contato com o prefeito, já falei com ele na semana passada, ele e o secretário de obras estão estruturando alguma ação naquela via ali, talvez colocando mais uma tubulação para receber essa água da chuva, né, e dar destino para ela em direção ao Arroio Wolfram. Então, estou colocando essa indicação e, posterior a isso, se possível, a gente está fazendo, quem sabe, um PAVS naquela rua lá, que eu acredito que também mereça, né? Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação e, não havendo mais manifestação, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Indicação 128, de autoria do vereador Marcelo Henrique de Carvalho. Buscar recuperação ou revitalização dos brinquedos da praça localizada na rua Albino Trindade, bem com o cercado da mesma. Coloca a palavra à disposição do autor da indicação. Conceda a palavra ao vereador Marcelo. Indicação 128, senhor presidente. Se não me engano, na época que foi montada aquela pracinha com brinquedos, lá o então vereador Eduardo Viana, o secretário de obras da época era o Gilson Becker, acho que fizeram aquela indicação e lá fizeram a pracinha, né? Hoje essa pracinha ela é usada por muitas crianças ali do bairro Esmeralda e ela não tem um cercamento devido e nem uma condição necessária dos brinquedos que estão ali, né? Acredito que seja possível revitalizar com pouco investimento e, quem sabe, cercar aquela praça ali para que os pais que utilizam dela possam ficar mais tranquilos para não ter o perigo de uma criança correr para a rua ou uma bola aí e a criança ir atrás, porque a gente sabe que isso é bastante perigoso. É exemplo do que foi feito na praça aqui do centro de Veracruz, há uns 2 anos atrás, mais ou menos aí. Seria isso. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação e, não havendo mais manifestação, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Indicação 130, de autoria do vereador Flávio Schink, para que seja instalado 7 lâmpadas fluorescentes ou semelhante na localidade de Linha Capão, mais precisamente em frente à propriedade de Hilário Leopoldo, até a entrada da propriedade de Valdir Cruz. Coloca a palavra à disposição do autor da indicação. Conceda a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas vereadores, assessores, pessoas que nos assistem aí pelas redes sociais, indicação essa já chegou ao conhecimento do prefeito, inclusive ele já verificou na localidade. Me parece que lá ainda tem problema da rede elétrica, né? Então, dentro das possibilidades, eu sei que o prefeito colocou, vai ser feito alguma coisa nesse sentido. Então, a indicação é essa e eu espero que os colegas votem favorável. É isso. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação e, não havendo mais manifestação, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Indicação 129, de autoria do vereador Gelson Moura, que pede a contratação de um pediatra para o Hospital Veracruz para atendê-lo no turno da noite.
Coloca a palavra à disposição do autor da indicação que queira se manifestar. Minha saudação ao senhor presidente e aos colegas vereadores, vereadoras. Também externo aqui a minha saudação ao prefeito, ao vice, que estão aqui, aos assessores e às pessoas que estão nos assistindo no plenário e a nossa comunidade via online. Pois bem, senhor presidente, essa solicitação é uma demanda da nossa comunidade, a qual tem solicitado, nos procurado, né, para que reivindicamos essa indicação, para que seja analisado a contratação de um pediatra no Hospital Veracruz. Sendo que as informações que eu tive do hospital me informando, né, tem um pediatra, mas porém esse pediatra ele começa das 17h15 às 23 horas, de terça-feira a sexta-feira. Então há uma necessidade ali devido que as crianças que a partir desse horário venham ficar doentes, eu na minha opinião, né, e dessa demanda a pedido da comunidade, eu deixo aqui um estudo e pedimos assim para que seja analisado esta indicação. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Gelson pela manifestação e não havendo mais manifestação, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado por todos. Indicação de autoria do vereador Paulo Oliveira, que pede melhorias na iluminação pública em colocação de cascalho no corredor em frente à faca Skipper. Coloca a palavra à disposição do autor da indicação que queira se manifestar. Conceda a palavra ao vereador Paulo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, prefeito Gilson, vice-prefeito Claudério e quem assiste através do Facebook. E uma das minhas visitas na semana passada, nessa localidade ali que eu sempre tenho costumado fazer, visitas de rotinas em toda a nossa comunidade de Veracruz aí, e aí foi solicitado que fizesse melhoria na iluminação desse corredor ali e também a colocação de cascalho, né? Pois aí tem muitas pessoas que moram ali para dentro, precisam sair de manhã para pegar o ônibus ali, e aí acaba sujando os pés no barro ali. Tem criança que também vai até o asfalto pegar o ônibus, transporte escolar, né? Então eu acho que é uma obra bem simples, mas vai ser de grande valia para os moradores ali. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Paulo pela manifestação e não havendo mais manifestação, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Passaremos em seguida aos assuntos pessoais. Abre mão. Primeiro vereador inscrito é Luiz Carlos de Souza. Saudação, senhor presidente, nossos colegas vereadores, vereadoras, também ao nosso prefeito Gilson Becker, nosso vice-prefeito Claudério Ferreira, seu Ivan, presidente do PDT, e quero estender aos demais os assessores dessa casa e ao público que nos assiste aqui nesse plenário, e também ao público que nos assiste via redes sociais pelo Facebook. Hoje vou usar o meu espaço aqui nesses assuntos pessoais para fazer um convite à comunidade sobre a Semana da Pessoa com Deficiência. Na verdade, a Semana Estadual da Semana com Deficiência sempre é do dia 21 ao dia 28 de agosto, mas nós aqui no município de Veracruz temos por sempre comemorar o mês todo, porque acaba a gente não sobrecarregando uma semana só, então a gente acaba dividindo a programação de semana em semana e já se começa já amanhã. E nesse sentido também já quero aproveitar para falar da importância dos conselhos, que nem antes a minha colega vereadora Cira se manifestou, como é importante quando um projeto de lei passa pelos conselhos, aí a gente vê que é muito democrático, porque é ouvido todos os cantos da comunidade, e eu sempre participei dos conselhos. Acredito que o que me ensinou muito foi a minha passada pelos conselhos, acabei escutando bastante
pessoas de todos os cantos da cidade com suas devidas reivindicações. E nesse sentido também, essa programação da Semana da Pessoa com Deficiência, que na verdade é um mês, é promovido pelo COMPED, o Conselho da Pessoa com Deficiência, em conjunto com a secretária da Educação, secretária de Saúde. Então, eles têm toda uma programação extensa no mês de agosto, que eu vou aproveitar para convidar a comunidade para participar também, que é de extrema importância. Então, aqui já começa amanhã, dia 3, na verdade, para mim, eu acho de extrema importância a adesão do município de Veracruz ao selo estadual de acessibilidade, que vai ser assinado amanhã às 1h30 no gabinete do prefeito, com o município aderindo ao selo. O que quer dizer isso? Vai se criar futuramente um comitê aqui no município de Veracruz, formado por membros do Executivo, do Legislativo, da Engenharia, para visitar no nosso comércio, para ver se está tudo ok, e o comércio que tiver adequado à acessibilidade vai aderir a esse selo. E mais importante, vai motivar os demais também a se adequar às normas de acessibilidade. Então, se começa amanhã já com essa adesão, acho de extrema importância também. E do dia 9 ao dia 13 também vai acontecer a divulgação de informações dos serviços que o nosso município presta. Que nem antes a gente falando com a secretária, às vezes por falta de informação, às vezes as pessoas acabam não sabendo o que a gente tem no município. E a gente tem uns serviços bacanas aí que é importante a pessoa divulgar. Então, o COMPED, com a secretária da Educação, acabou se cobrindo disso. Começa, então, ali, importante a divulgação, como se fazer a carteirinha TA, que é a carteirinha do transtorno do aspecto autista. Essa é uma demanda muito grande que a gente tem com familiares de pessoas com autista e comunidade. A questão de que é uma deficiência que visivelmente não aparece, e como é uma deficiência e tem atendimento prioritário, ora no serviço público, como no serviço também particular, acabam tendo, às vezes, familiar não conseguindo, uma pessoa com autismo, aparentemente não aparece uma deficiência, mas ela tem extrema dificuldade de parar, às vezes, muito tempo esperar no atendimento, e às vezes acaba provocando uma crise. Então, vai ser muito importante para nós a questão dessa carteirinha, que vai ser produzida pela FADERGS. Também outro trabalho muito importante é a divulgação do cadastro das pessoas com deficiência. Essa é uma indicação que, quando eu passei aqui em 2018, entrei para essa casa, logo entrei com uma indicação como é importante a gente ter um cadastro atualizado das pessoas com deficiência. Que toda vez que ser dirigido políticas públicas e recursos para tratar e para que venha em benefício das pessoas com deficiência, o município tenha um cadastro com todas as informações, onde é que mora essa pessoa, qual é as suas dificuldades, qual é as suas necessidades. Só assim a gente vai conseguir aplicar mais justa a questão dos benefícios e do valor que vem. Também a questão do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é importante também as pessoas terem o conhecimento que a gente presta esse serviço e auxilia as pessoas. Questão do cartão do estacionamento, que também é importante. E dia 19, também vai ter uma questão bem importante. Posso usar o seu tempo, vereador Lúdio? Obrigado. Vai ser na página do COMPED, que é sobre sexualidade e deficiência. Isso é uma dúvida muito grande que tem, às vezes, os familiares com a questão da sexualidade da pessoa com deficiência. Então, junto com a Secretaria da Saúde, elaborada pelo CAPS-J, na página do COMPED vai ser feito perguntas e as devidas dúvidas vão ser esclarecidas por um especialista da equipe múltipla da saúde. Então, isso vai acontecer dia 19. E dia 24 é o fechamento do mês aí. Vai acontecer uma live com o nosso amigo Neri Butz, da Edband, que vai tocar na live, e com convidados especiais. Vai ser Talento Sem Limite, vai ser pessoas com deficiências tocando e cantando, e também um grupo de dança, e também com um fechamento com a explicação da presidente do COMPED, dando uma explicação de todos os serviços que a gente tem no município e como acessar. Eu acho que é de extrema importância esse trabalho. Eu só tenho que agradecer o empenho do Conselho da Pessoa com Deficiência, o COMPED, pelo esse envolvimento. A gente, particularmente, todo ano, quando começa em agosto, a primeira programação que tem é a Corrida Solidária da DAE, que foi feita 3 anos consecutivos, mas por causa da pandemia,
A gente priorizou a segurança primeiro e acabou não fazendo esse ano, então não se abre com a corrida, mas a gente está super satisfeito com a programação que o Comped programou para esse mês da pessoa com deficiência. Eu só convido todos a participar e que participem nos conselhos também, que é ali que a gente acaba debatendo os assuntos, né? É de extrema importância. E essas datas vai estar sempre divulgadas na página do Comped no Facebook. Seria isto. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço o vereador Luiz pela manifestação. O próximo vereador inscrito é Marcelo Henrique de Carvalho. Mais uma vez, boa noite a todos. Saudando a presença do prefeito municipal e do vice-prefeito do município, senhor Gilson Becker e senhor Claudério Ferreira. Também destacando a presença do comandante do Corpo dos Bombeiros, senhor Edson Luiz dos Santos, que se faz presente aqui. Obrigado pela presença, né? Meus colegas vereadores e a comunidade que nos assiste. De maneira muito rápida, apenas agradecer ao prefeito e ao vice na semana passada, e aos meus colegas vereadores também, que aprovaram as indicações aqui na semana passada, que foram de melhorias para o corredor Carvalho, para o corredor Silveira, lá no Rincão da Serra, onde eu sei por moradores de lá, não fui lá ainda, mas sei que já foi atendido, já foi feito o serviço. A gente fica muito feliz quando isso acontece. Essa parceria entre o Executivo e o Legislativo, ela tem que acontecer e vem acontecendo com muita frequência aqui em Veracruz, isso nos deixa muito felizes, né? Aproveitando também para citar algumas coisas que eu não consigo entender, digamos assim. Eu estava conversando com o pessoal, alguns músicos, durante a semana passada, e os protocolos do Estado, que acabam sendo impostos para os municípios também, eles são um pouco tortos, digamos assim, né? A gente hoje pode liberar, por exemplo, um restaurante, uma choperia, com 8 pessoas numa mesa, mas os músicos não podem ter mais que 3 em cima de um palco, né? Então, se tu vai pegar a grande maioria das bandas, tem mais que 3 integrantes, né? Então, a reclamação, principalmente dos grupos de pagode, aqui em Veracruz tem uns 3 ou 4 grupos que estão tocando, tanto em Veracruz, Santa Cruz e na região, é que está muito difícil deles fazer o trabalho deles apenas com 3 pessoas em cima do palco, né? Se tu pegar a grande maioria dos espaços de palco, tanto em Veracruz como em toda a região, aqui na cidade, são muito maiores que uma mesa onde é que a gente está colocando 8 pessoas. Então, eu não consigo enxergar coerência nisso, né? Talvez chegue um momento da gente estar questionando um pouco mais esses protocolos, lógico, de maneira muito cautelosa, porque a gente sabe que o cuidado ele ainda é necessário, né? Mas está questionando para que as pessoas que vivem da arte, que vivem da música, aquelas pessoas que já foram tão prejudicadas no meio cultural até aqui, elas consigam exercer o seu serviço, o seu trabalho de maneira mais tranquila e não continuem sendo penalizadas, digamos assim. Seria isso. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação, mas tem uma sugestão, vereador. Bota ele sentado na mesa que daí cabe. Próxima vereadora inscrita é a vereadora Vaneila. Saudação, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora Cira, os assessores aqui presentes e público que nos assiste pelo Facebook. Eu gostaria hoje de tratar sobre 2 assuntos rápidos. O primeiro é sobre a doação de sangue no próximo sábado, no dia 7, então, onde eu e o colega Flávio colocamos uma indicação nessa casa, sugerindo um momento de doação de sangue no Hospital Veracruz. Quem acompanhou sabe que hoje, pela pandemia, não é possível aqui no Hospital Veracruz. Então, nós nos organizamos e vamos fazer, então, no próximo dia 7. As vagas estão preenchidas já e gostaria de agradecer desde já, então, a parceria com o Executivo, que cedeu, então, o transporte para essas pessoas. A saída será às 7 horas e o retorno depois de todos fazerem suas doações. E
levando a isso, é importante a gente saber que esse tipo de trabalho, esse tipo de ação, não é para fazer nome de ninguém, não é uma indicação que faz nascer alguma coisa aqui em Veracruz. Na verdade, é a união de esforços, né, onde a gente percebe, eu sou de um partido, Flávio Schink de outro, executivo, vereadores que aprovam, então tudo isso soma para dar no final esse resultado. O segundo assunto que eu gostaria de tratar, uns dias atrás, para quem não sabe, o meu marido é motorista na empresa Sinimbu, a empresa de ônibus de Santa Cruz do Sul, e foi entrado em contato comigo, bem como com o prefeito também, a respeito de algumas placas sinalizadoras de velocidade em Vila Progresso, onde a gente fala no asfalto da Vila Progresso. Lá existiam placas de 40 km por hora. E a gente foi questionado, né, porque lá se passa o transporte seguidamente dos ônibus do Sinimbu, e como eles têm todo um controle de velocidade, de transporte de pessoas e tudo mais, chegou-se então a este questionamento, porque segundo eles a via era possível 60 km por hora. Porque como é que tu vai descer aquelas descidas ou ter que embalar para fazer a subida com menos de 40? E para eles, como se acontece algum acidente, eles são responsáveis pela velocidade. Foi-se então entrado em contato com os responsáveis, inclusive com o Gilson, prefeito, e foi já logo então na semana seguinte foi feita a troca. Segundo o Márcio Hesker, que é o responsável hoje do trânsito, existiam 19 placas e foi trocadas todas e mais 6 então foram colocadas nesse perímetro também. Eu gostaria de colocar esse assunto para destacar a parceria que se faz entre Executivo e Legislativo, não só usando ou nomeando como indicação. Muitas coisas a gente faz e a gente trabalha, a gente sugere informalmente com a Prefeitura, com o vice-prefeito, muitas vezes também que resolve algumas coisas, entre os vereadores, com o presidente da casa, e que se gera um resultado muito maior do que alguma coisa formal ou alguma indicação que entra nessa casa. Eu posso dizer por experiência própria, hoje eu fiz um levantamento juntamente com o Wellington, um assessor aqui que me deu uma mão. Eu tenho até o momento 13 indicações, onde, se eu não me engano, só 3 ou 4 até agora, então, estão sendo trabalhadas. E a gente acaba descobrindo que indicação é uma sugestão ao Executivo e que precisa ser aprovado pelos colegas, né? E muitas vezes uma sugestão pode ser dada informal e atender muito mais rapidamente uma comunidade do que entrar como um nome de indicação aqui na casa e muitas vezes a gente não conseguir o resultado, né? Tudo isso nos faz pensar em, primeiro, conhecer a realidade, saber da verdade, da necessidade, e aí sim, então, a gente poder sugerir, né? E, enfim, toda essa intenção de melhoria é válida, né? Antes mesmo estávamos com reunião com a secretária de Saúde, e o que mais nos falta, e falta a nós também, eu como vereadora, em entender o que é uma indicação, o que é um projeto de lei, um projeto de executivo, se informar e saber do que realmente está se falando e se fazendo fora da nossa caixinha, né? Fica, então, aqui o meu registro de satisfação com o pessoal que trabalha do trânsito, em especial do Márcio Hesker, que foi muito, já foi logo paciente e resolveu o trabalho. E lembrando, então, que o serviço público é direito das pessoas. E, para começar, a informação ela precisa ser procurada e usada para nossos direitos serem, então, cumpridos. Era isso, senhor presidente. Agradeço a vereadora pela manifestação. Sendo isso os últimos atos desta sessão
Agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 9 de agosto de 2021, às 18 horas. Com a bênção de Deus, declaro encerrada essa sessão.